Eu quero fazer uns comentários sobre a redução de chuvas no Sudeste, especialmente no setor hidrelétrico, que fez com que os reservatórios do Sudeste ficassem baixos e aumentasse a conta de energia ou de luz dos consumidores, e comentários sobre essas previsões que estão sendo feitas de massas de ar polar intensas. Duas delas já entraram, causando problemas sérios, principalmente na cafeicultura, e é provável que outras duas mais aconteçam, e mostrar que isso, na realidade, vai ser um cenário climático que pode persistir pelos próximos 10, 15 anos. Quero justificar isso. O meteorologista russo Van Gengen, ele percebeu que havia períodos em que o jato polar ficava mais zonal, seguindo praticamente um círculo de latitude, e isso fazia com que o ar frio fosse se acumulando na região polar, a temperatura baixando pela perda de radiação infravermelha para o espaço exterior, e ao mesmo tempo que o ar quente ficava confinado na região tropical. Essa situação, essa diferença entre ar polar, temperatura de ar polar e temperatura de ar tropical, vai aumentando ano após ano, de tal forma que quebra o jato, e o jato se torna muito instável e forma esses meandros, tá? Como nós estamos vendo aqui, em que dá a entrada de ar frio vindo do polo em direção ao Equador, e dá a entrada de ar quente indo dos trópicos em direção aos polos. No caso, por exemplo, se o ar frio estiver entrando aqui, o ar quente pode estar indo da África, norte da África, deserto do Saara, para a Europa, e isso provoca ondas de calor, enquanto outros têm ondas de ar frio. E essas ondas, elas vão aos poucos, né, se propagando, essa configuração vai se propagando aos poucos, de oeste para leste, de tal forma que as regiões têm alternadamente ar polar, surtos de ar polar chegando, e depois são repostos por surtos de ar quente. Então, esse último período, de 1976 a 2005, o jato ficou praticamente zonal, e no período anterior o jato estava, então, com esses meandros. E o Van Gengen, então, criou um índice, né, índice de circulação atmosférica. Aqui está a variação da temperatura global, e o índice é essa linha mais fininha aqui. Notem que interessante como ele se justapõe à chamada temperatura média global. Então, de 1916 a 1945, o índice estava crescendo. Isso coincidiu com um aquecimento do planeta com temperaturas bastante elevadas na década de 30. De 46 a 75, o índice estava decrescendo, chegou a um mínimo em 75, quando nós tivemos aquela famosa geada de julho de 75, e nesse meio aqui também tivemos várias geadas, como a de 52, a de 55. Posteriormente, em 76, virou de novo e passou a crescer novamente, produzindo esse período mais aquecido que nós tivemos, de 76 até 2005, e um período mais chuvoso também.
Agora, o grande problema é saber se entre 2006 e 2035 o índice vai começar de novo a decrescer, como foi de 46 a 75. Então, Van Gain percebeu que, ora, o jato ficava mais zonal, e isso criava, então, os aquecimentos com invernos mais amenos, e ora o jato ficava quebrado mais com a componente meridional mais forte, e isso tem um período aí aproximado de 25 e 30 anos. Claro, não se sabe ao certo, porque essas séries são relativamente curtas. Então, a grande questão é saber se agora o índice realmente vai decrescer, né? E aí nós teríamos, então, no período 2006 a 2005, 2035, um período semelhante a 1946, 1975, com uma frequência maior de geadas de severas para fatais. E a gente já pode perceber isso no ano a ano, já antes, alguns meses antes. Por exemplo, já em outubro, percebemos que as frentes frias que estão passando pelo hemisfério norte, essa imagem do satélite GOES, as coloridas representam nuvens de tempestade, sendo as mais severas as que estão brancas e lilás, e regiões que estão sem nuvens, com domínio de alta pressão, aparece claro como esta aqui. Então, já em outubro do ano passado, a gente já percebeu que várias dessas frentes elas estavam chegando até a região equatorial, semelhante àquela figura de uma circulação com um componente meridional mais intenso do que estava entre 76 e 2005. Então, o que acontece quando se tem mais chuva aqui na região tropical, acima dos oceanos, a circulação então sobe, o ar sobe para a formação de nuvens de chuva e desce seco. E quando ele desce seco, ele cria uma camada de inversão, mais ou menos entre 2 km e 3 km de altura, e esse ar descendo seco ele vai criar um sistema de alta pressão na superfície, que é altamente persistente. Como nós estamos vendo agora, essa imagem é do dia 23 de julho, temos uma frente fria lá saindo do continente norte-americano, nós temos uma frente fria nossa aqui no varrendo o Brasil, mas que não é tão ativa sob o ponto de vista de precipitação, com raras exceções. Algumas células são, mas de maneira geral a frente não é, por conta então do domínio dessa alta pressão que pega o país praticamente todinho. Então, como disse, essa alta pressão, o ar seco desce em cima da região, cria uma inversão de temperatura que inibe o desenvolvimento das nuvens e, consequentemente, traz uma redução na precipitação. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a situação do ano passado, a gente nota aqui nessa elipse vermelha que houve uma redução à ordem de 50 milímetros em média por mês, o que em 12 meses representa uma redução significativa, superior a 600 milímetros por ano. E, por exemplo, de acordo com o Itaipu Binacional, a média de precipitação na área brasileira da bacia do Rio Paraná é 1.400 milímetros por ano. Significa, então, 600 milímetros significa uma redução de 440% na chuva, na precipitação que cai na bacia. Se nós pegarmos esse ano também, de janeiro a março, aqui está um mapa produzido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, mapa de desvios de chuva, também mostra a redução bastante significativa no Rio Grande, na bacia
do Rio Grande e na bacia do Rio Paranaíba, que os dois que se juntam formam o Rio Paraná, além da redução do Tietê e da redução do Paranapanema, tá? Em janeiro a março, e depois a gente vê que a situação persistiu de abril, junho, com reduções acumuladas entre 50 e 200 milímetros de chuva nesse período, de tal sorte que, como já chove menos nessa época, de abril a junho, então a redução é mais significativa, em torno de 80%. Mas essa situação ela não é de agora. Como eu disse, é muito provável que tenha havido uma virada no clima, na circulação com o componente meridional mais intensa, a partir de 2005, 2006. Então, o que eu fiz foi um mapa. Eu peguei os desvios de precipitação dessa última década, quando comparado com a média utilizada de 1981 a 2010. E vocês podem ver aqui que algumas regiões, tá? Por exemplo, praticamente quase que todo o leste do país, vamos dizer assim, sofreu reduções entre 20 e 30 milímetros, conforme pode ver aqui na escala de cores, né? Em média 10 a 15 milímetros. Isso não parece muito, 10 a 15 milímetros por mês, em média anual, daria aí uns 120 milímetros a 150, 180 milímetros no ano. Aparentemente não é nada e é difícil de detectar isso no pluviômetro. Mas, por exemplo, os rios, a bacia dos rios, na realidade, a bacia do rio é um grande pluviômetro, né? Então a gente vê claramente aqui, por exemplo, no posto fluviométrico de São Romão, em Minas Gerais, nesse período de 2011 a 2020, a vazão reduziu de 40% lá em São Romão, ou seja, reduziu de 664 metros cúbicos por segundo, que seria suficiente para rodar uma turbina de Xingó. E analisando então aquele quadradinho ali, que dá bem aqui no meio, a gente percebe então que a pressão atmosférica ao nível do ar, a média do ano, variou consideravelmente. Veja que no período da década de 50, essa pressão subiu e ela estacionou assim, num patamar um pouco mais alto, sugerindo então que, em média, a pressão ficou mais alta nesse período das décadas de 50, 60 até metade da década de 70. Depois a pressão reduziu, né? E aí ficou num patamar um pouco mais baixo, então, com desvios negativos, o que significa então que havia uma predominância de pressões mais baixas e, consequentemente, maior produção de movimento convectivo, formação de nuvens e chuva. E, novamente, a pressão parece ter voltado a subir, e a grande dificuldade é saber se ela vai permanecer nesse patamar por esses próximos 10, 15 anos.